Olá pessoal, sou o Fred Sauer, né? Estou aqui corrigindo para vocês aqui a nossa prova V1 de conceitos e protocolos para a internet, né? Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí com a nota, né? E vamos então agora conhecer, né, as justificativas para as respostas do gabarito dessa nossa prova, ok? A primeira questão é uma questão que diz respeito às modalidades de e-commerce, né? Nós vimos isso em sala de aula. E existe uma nomenclatura, uma sintaxe, uma semântica, né, para essas siglas, né? Basicamente, nós temos aí as quatro letrinhas, né, as únicas quatro letrinhas que podem ser utilizadas nessas siglas. O C de consumer, né, consumidor, podemos também nos abstrair e pensar nisso como um cliente. B de business, né, negócio, no caso, uma instituição, enfim, um negócio consolidado. O G, né, de government, né, o governo. E o P de peer, né, de nó da rede. Bom, então dentro dessa possibilidade, dessas quatro letras, nós temos aí uma questão semântica, né, que no caso é o posicionamento da letra, né, porque é sempre assim, o 2, né, que fica no meio é to. Então é o primeiro elemento prestando serviço para o segundo elemento. Ok? Então, a posição, né? Vários alunos me perguntaram isso durante a prova. Professor, a posição da letra influencia e tal? Eu falei, claro que influencia, é uma questão semântica, né? Então, foi exatamente isso que eu quis dizer. Se você pensar, por exemplo, logo na primeira opção, C to G, né? Quer dizer, C para G, consumidor prestar um serviço para o governo, a gente já faz demais, né? Pagando imposto para esses canalhas, né? Para esses ladrões, para esses bandidos. Você ainda vai prestar serviço para ele, tá certo? Não faz sentido. Não tem nenhuma modalidade de negócio, de serviço, né, desse tipo. Então essa é a resposta da nossa questão. Agora, nós temos as outras, né? No caso, o B2B, né? Business to business, né? Que normal, a gente vê muito, por exemplo, na modalidade de EDI, onde você tem grandes empresas que utilizam produtos de terceiros. Dei o exemplo em sala de aula da montadora de automóveis que não fabrica pneus, mas compra pneus de uma grande fabricante de pneus. Então existem aplicações B2B que são desenvolvidas, por exemplo, para que essas compras sejam feitas dentro de uma modalidade de negócio que a gente costuma chamar de just in time, né? Quer dizer, de acordo com a necessidade, eles pedem o fornecimento desses produtos, ok? O C2C a gente também usa no nosso dia a dia, é muito comum, OLX, Mercado Livre, eBay, né? Qualquer tipo de modalidade de serviço, de aplicação, onde você se comunica diretamente, né, com outro cliente, uma pessoa que está vendendo um produto, ela, num determinado momento, ela pode ser também consumidora, né? Então é o C2C. O B2C é o mais conhecido de todos, são as nossas lojas virtuais, né, onde nós compramos, né? Aí nós temos lá Magazine Luiza, Ponto Frio, né, Lojas Bahia, enfim, qualquer grande estabelecimento que tem uma loja virtual está enquadrado no B2C. E o P2P, né, o P2P, que seria o peer-to-peer, cuja modalidade mais conhecida é, sem sombra de dúvida, a modalidade do torrent, ok? Bom, então espero aí que vocês tenham acertado a questão. Vamos ver a próxima. Na próxima questão, nós temos três assertivas e nós temos algumas opções, né, que são apresentadas lá nas lacunas, né? Então, a primeira, por exemplo, nós temos a tecnologia de interconexão de redes baseada no envio de pacotes. Define cabeamento de sinais elétricos para a camada física, formato de pacotes e protocolos para a camada de controle de acesso ao meio, MAC do modelo OASI. Então, nós temos duas opções possíveis aí, dentre as que estão lá nas respostas. Seria o Ethernet ou o FDDI. Rede local não é enquadrável, né? Porque a assertiva é muito específica, né? E a rede local seria uma coisa muito mais ampla, tá certo? Então, dentro do contexto dessa assertiva, né, a resposta correta vai ser Ethernet. Nós vamos ver isso nas próximas opções, tá certo? A segunda, né? Na segunda, o fato de um hub concentrar todas as estações de uma rede e transmitir o pacote para todas elas permite caracterizar a existência simultânea de uma topologia física e uma topologia lógica. Nós discutimos em sala de aula, né, que o hub ele tem uma topologia física, né, aquilo que a gente observa de estrela, mas o que ele implementa
no compartilhamento do meio físico é um barramento, né? Então isso representa a topologia lógica. Então o hub é um dispositivo de topologia física de estrela e lógica de barramento, né? Ou seja, na segunda assertiva você já mata a questão, já sabe qual é a resposta. Mas vamos continuar. Estrutura de rede acentuadamente simplificada que separa os aspectos da comunicação pura da rede dos aspectos de aplicação, utilizando elementos de comutação para escolher uma linha de saída para encaminhar os dados que chegam à linha de entrada. Ou seja, na verdade, o que define essa assertiva é justamente o finalzinho, né? A última parte da assertiva. Porque eu poderia ter três opções: LAN, LAN ou WLAN. LAN e WLAN não tem essa característica de linha de saída para linha de entrada. Na realidade, está tudo dentro de um contexto de compartilhamento. Então, a única que se adequa a essa definição é a opção WAN, né, a primeira. E a última, né, topologia, também conhecida como topologia de estrela, onde vários roteadores comunicam entre si através de um único roteador. Apesar da gente não ter discutido isso em sala de aula, né, nós falamos da Full Mesh e a P2P, que são as duas outras opções da assertiva, né, e nenhuma das duas se adequa a essa descrição, né? Então, até por eliminação, a única resposta viável é a Hub and Spoke, né, que faz com que a resposta da questão seja a letra A, né? Hub and Spoke, a tradução literal de Hub and Spoke seria alguma coisa do tipo matriz e filiais, né? Que naturalmente seria uma topologia de estrela, ok? Então, letra A, essa questão, a maioria acertou, fiquei muito feliz. Vamos para a próxima opção, a próxima questão. Bom, a próxima questão, ela diz respeito... Bom, então a próxima questão é uma questão teórica, né, conceitual, mas que nós discutimos aí bastante, né, o conceito do desenvolvimento de protocolos de comunicação, né? Então, dentro desse conceito, nós temos lá uma definição muito importante, né, que é a definição de um conjunto de camadas e protocolos de comunicação denominado, né? Então, as três últimas opções, arquitetura em nuvem, arquitetura cliente-servidor e arquitetura peer-to-peer, já de cara são eliminadas porque não fazem parte do contexto dessa nossa discussão, né? Um conjunto de camadas, pilha de protocolos, ok. Só que quando você faz com que essas camadas elas se comuniquem, né, através de uma rede, usando protocolos de comunicação, eu estou então me referindo a uma arquitetura de rede. Ok? Então isso aí está lá na nossa apostila, discutimos em sala de aula, então é questão dada. Foi questão retirada também de concurso, né? Mas estava aí bem fácil de ser acertada em função do que a gente já tinha conversado, ok? Bom, a próxima questão também é uma questão fácil, questão que eu anunciei que ia cobrar isso na prova, né, várias vezes, o conceito de serviços, interfaces e protocolos, né, que é utilizado dentro do contexto de toda a teoria de desenvolvimento de protocolos. Então nós temos aí as três definições. A definição 1, comunicações em rede dependem diretamente do uso de padrões para comunicação entre entidades pares. Né? Então falei inúmeras vezes, mostrei lá, está no slide, né? Conjunto de regras e formatos para comunicação entre entidades pares. A definição de quê, né, pessoal? De protocolo, ok? A segunda assertiva, em estações, servidores e equipamentos, há implementações em software que são compartimentadas em camadas. A comunicação entre camadas, aí aqui um parênteses, né, que é necessariamente entre as camadas adjacentes, né, é feita através de interfaces, né? Bom, próxima assertiva, a independência e isolamento entre as camadas exige uma definição adequada de pontinhos, visando evitar redundâncias e retrabalho. Então, resposta certa, serviços, né? Cada camada fornece um serviço distinto para a camada superior, tá ok? E assim sucessivamente todas as camadas se comunicam, ok? Então, a resposta certa, a letra B, a segunda assertiva, a segunda opção dentre as respostas. A próxima questão é uma comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Aqui no gabarito eu vou até usar um modelinho gráfico, eu até recomendei a vocês, né, durante a prova, faz um modelinho gráfico que facilita e tal. Então eu tenho à esquerda o modelo OSI, né, o modelo FERTSA, né, modelo de 7 camadas,
numeradas de 1 a 7, a partir da camada física, e o modelo do TCP/IP puro, né, o TCP/IP sem arquitetura I3E802, que transforma ele no modelo em 5 camadas, que normalmente é usado didaticamente por ser um modelo prático, mas no modelo teórico, modelo conceitual, o início de tudo, é um modelo de 4 camadas, né, que eu mostrei para vocês em sala de aula, né, tá dentro não só da RFC que define o TCP/IP, mas também do livro do Tannenbaum, né, que é um livro padrão de redes de computadores, onde nós temos ali, como você pode ver graficamente, uma correspondência entre a camada 1 do modelo TCP/IP, que eles chamam de host/rede, alguns livros chamam de acesso à rede, né, uma tradução do Network Access, né, que é o que se encontra nos principais documentos técnicos, com as camadas 1 e 2 do modelo OSI. Né? Isso faz com que a resposta correta do nosso desafio seja a terceira delas, né? A camada 1 corresponde às camadas 1 e 2 do modelo OSI. Então essa questão aí, questão dada, era só vocês fazerem o desenho, né? E que matavam sem nenhuma dificuldade essa questão. A próxima questão diz respeito a equipamento de conectividade. E essa questão, eu imaginei que ela pudesse dar alguma polêmica, mas depois, observando, né, bem atentamente, não, é uma questão muito fácil, porque por eliminação você só fica com uma resposta possível. Né? Vamos observar a primeira. O hub é um equipamento com a função de interligar computadores de uma rede, evitando a colisão. Já está eliminada, porque o hub não evita a colisão, muito pelo contrário. O hub é um equipamento que promove a colisão, que digamos assim, causa colisão, né? Exatamente pelo fato de, ao receber uma mensagem por uma porta, repassar essa mensagem para todas as demais portas. Então, a primeira está eliminada. A segunda, o roteador é um equipamento utilizado para concentrar os nós de uma rede local. De jeito nenhum, quem concentra nós de uma rede local é o hub ou o switch, né? Nem a bridge faz isso, que a bridge só tem 2 portas. Então o roteador, na verdade, é um equipamento de borda, é um equipamento feito para interligar a sua rede a outras redes. Então a definição está completamente inadequada. A quarta opção, vamos pular a terceira por enquanto. A quarta opção, a bridge, ou bridge que eles chamam, né, é um equipamento para interligar e gerenciar redes locais entre si e redes remotas. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a bridge é um equipamento Layer 2, ou seja, camada 2, que só funciona dentro de uma rede local, sob hipótese nenhuma pode ser utilizada para interligar redes, muito menos para gerenciar. Então ela também está eliminada na sua natureza. E a última assertiva, o repetidor é um equipamento que converte sinais e faz a comunicação entre computadores através de uma linha dedicada. Não, quem faz isso é o modem, né? Então a definição do repetidor está completamente equivocada. Bom, vamos analisar agora a terceira opção, que é a resposta, né, da questão. O switch é um equipamento utilizado para reencaminhar módulos. Esse módulo é que justamente ficou um pouco impreciso, né? Mas o que seria um módulo? Né? Um módulo, na verdade, é uma unidade de dados, é um quadro, né, de comunicação. Então existem várias traduções, algumas traduções elas não são, claro, muito populares, mas módulo é uma das traduções que se fez do frame, do quadro. Né? Então, naturalmente, a gente precisa compreender que o resto da questão está corretíssima. Né? O switch é um equipamento utilizado para reencaminhar, porque assim, o switch ele recebe um quadro e ele faz o quê? Consulta uma tabela, a tabela CAN, onde nós temos número de porta e endereço MAC, né, da estação que está ligada a ela, né, e o restante da assertiva entre os diversos nós, evitando colisão em pacote. É exatamente o que o switch faz. Um switch não promove colisão, não permite que as colisões aconteçam, exatamente por ter ligações entre cada par de pares independentes das demais. Ok? Então essa questão aí, ela está tranquila, não tem mistérios, a gente tem que aprender a fazer questão eliminando respostas absurdas. A próxima questão, comentei em sala de aula, tem dentro do nosso material também, né? Se tivesse dado uma lida no material, ninguém tinha errado essa questão. Uma empresa está montando um ambiente de transmissão de dados com a tecnologia sem fio 802.11n, né? Para prevenir interferências, deve-se evitar no ambiente o uso dele. Então nós comentamos isso, a tecnologia sem fio,
Wireless LAN, ela usa a faixa de 2.4 GHz. Inclusive, essa faixa, por ser uma faixa muito poluída, né, e utilizada por diversos tipos de dispositivos diferentes, as novas tecnologias, como 802.11ac, por exemplo, têm dado preferência para a frequência de 5 GHz. Existem alguns problemas, né, pela demanda de um transmissor mais potente, as antenas também são mais robustas, né, precisam ser mais robustas, mas isso está sendo dominado pela nanotecnologia. No caso da 802.11n, nós estamos ainda ali vinculados ao uso intenso da frequência de 2.4 GHz, que é a mesma frequência utilizada pelos fornos de micro-ondas, né? Então esse é o nosso grande dispositivo. O infravermelho não interfere com rede sem fio, sinais de TV recebidos através de satélite também são frequências completamente diferentes desse range, alto-falantes muito potentes não interferem, ímãs poderosos também não, então o caso fornos de micro-ondas é o nosso grande elemento desafiador aí. Quando o forno está ligado, ele está destruindo todos os sinais que estão próximos a ele, ok? Agora uma questão sobre satélites, né? Só ressaltando essa questão, ela questiona qual é a questão que está errada, né? Porque ele pergunta no enunciado, todas as características abaixo sobre satélites estão corretas, exceto, né? Então qual delas é mentira, inverdade? Bom, já adiantando a resposta da questão, é a primeira, então vamos olhar as demais. O que se diz nas demais? Satélites em baixa órbita, LEO, né, Low Earth Orbit, deslocam-se em maiores velocidades quando comparados a satélites de órbita média. Sim, óbvio, por causa da força centrípeta. Como eles são atraídos para a Terra, eles precisam se deslocar mais rapidamente para poder equilibrar essa atração com a força centrífuga. Então a velocidade precisa ser mais alta do que a velocidade do MIO e no caso do DIO, que nem precisa de velocidade, né? Ele se desloca naturalmente através de uma órbita geoestacionária. A próxima questão, todos os satélites geoestacionários têm sua órbita no plano equatorial. Sim, não apenas por ser uma órbita mais, no caso, uniforme, né? Como principalmente ela ter uma maior proximidade da Terra, né? Em termos de consumo de recursos e tudo mais, ela é preferencial. Então, ela está corretíssima. Um satélite de órbita média, MIO, possui menor cobertura teórica quando comparado a satélite geoestacionário. Sim, claro, porque quanto mais alto o satélite, maior é a visada que ele tem da Terra, certo? E a última assertiva, falei isso para vocês, na realidade, a única utilização prática do satélite de média órbita hoje em dia são os sistemas GPS, Global Positioning Systems, né? Que a gente tem aí no nosso celular, usamos aí no Waze, nos carros aí, para se deslocar. A primeira assertiva, o atraso de propagação é menor no satélite geoestacionário? Claro que não, né? O atraso é maior, porque ele está mais distante da Terra, então o atraso de propagação dele é muito maior. Ele leva muito mais tempo para mandar uma informação e, no caso, receber uma informação que venha da Terra em direção a ele, ok? Bom, então vamos agora passar para as discursivas. A primeira discursiva, quando eu elaborei essa questão, pensei até que vocês fossem ter bastante facilidade, né? Mas muitos aí se confundiram, mas eu fui bem benevolente na correção, ao invés de fechar a questão, como poderia fazer, né? De só considerar certo. Se acertasse tudo, não. Eu considerei até quem acertou cada letra, né? Colocou lá. A única coisa que eu não aceitei foi que teve engraçadinho que colocou lá a camada L2 no primeiro, segundo e terceiro quadro. Não pode. É conceito básico de desenvolvimento de protocolos que um serviço não pode se repetir em outra camada. Então isso é inadmissível. Não posso ter funcionalidade L2 na primeira camada, na segunda camada e na terceira camada. Não posso. Bom, então vamos lá. Primeira delas, né? Primeira funcionalidade, codificação e modulação, né? Então, codificação e modulação é uma funcionalidade prestada apenas por uma camada, que é a camada física, né? L1, tá certo? Então não tem mistério, não tem mais nenhuma camada enquadrada nessa primeira camada da nossa arquitetura, que só vai ter 3 camadas. Agora, na segunda camada da nossa arquitetura, nós temos várias funcionalidades que pertencem a camadas diferentes. Por exemplo, a primeira dela, controle de erros de transmissão. É uma funcionalidade da camada de enlace, do modelo OSI, né? Então vamos lá, L2. O que mais? Roteamento. Roteamento é uma funcionalidade exclusiva da camada
L3, tá certo? Por sua vez, confiabilidade é uma funcionalidade exclusiva também de quem? Camada de transporte, L4. E por último, sincronização, né? Controle de tokens, controle do diálogo, né? Que é uma funcionalidade da camada de sessão, camada L5. Tá certo? Então nós temos aí essas 4 camadas incorporadas na nossa camada L2 da nossa arquitetura. Bom, no caso, então, por eliminação, nós já sabemos o que vai ter na camada mais acima da nossa arquitetura, mas vamos ver nas opções. Primeira delas, compactação e tradução são funcionalidades da camada de apresentação, camada L6, certo? E a interface com o usuário é funcionalidade de camada L7, camada de aplicação, ok? E com isso, nós montamos a nossa arquitetura, tá certo? Bom, a uma discursiva que eu pensei que todo mundo fosse gostar, fosse achar bacana e tudo, mas eu vi que vocês não gostam de palavras cruzadas, né? Não devem ter tido muita experiência com isso, né? Não devem ter, digamos, jogado isso aí quando eram mais jovens, né? Mas tudo bem, não tem mistério. Isso aí é só ir colocando as palavras que você sabe dentro das lacunas, e aí com as letras que você já colocou, você tem dicas das próximas respostas, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer diferente. Eu vou pegar aqui quais são as respostas de cada uma delas. Então, primeiro as horizontais. Na 3, né, a opção 3, sigla do satélite sino brasileiro, né, é CBERS, né? Então é China Brasil, blá, 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 blá. Então é uma sigla em inglês, né, que é usada para identificar o nosso produto, né, do satélite sino brasileiro, que é um satélite de baixa órbita, ok? Bom, a 5, horizontal, tecnologia que transmite e recebe através de canais de 64K, a DSL, né, que nós aprendemos em sala de aula. A horizontal 7, camada atmosférica responsável pela reflexão de alta frequência, né, high frequency, é a ionosfera, certo? Tem lá nos nossos slides, sem nenhuma dificuldade. Tipo de cabo que não reflete a luz no seu interior. Nós temos 2 cabos óticos, né? O monomodo e o multimodo. Um deles a luz é refletida no seu interior e o outro não é refletida. Nesse caso que não reflete, a gente chama ele de monomodo, ok? A 11, equipamento L2, só temos 2 tipos de equipamentos, né? Switch ou bridge, ok? Com capacidade de aprender endereços MAC. Que coisa, né? Pode ser switch ou bridge. É aquela situação, né? Como tem o mesmo número de letras, eu teria que preencher outras, né, para poder saber que a resposta dessa específica é switch, até porque eu tenho um bridge lá numa outra questão, né? A gente vai ver já já. Então, essa é a 11. A 12, única topologia justa e determinística, é a de anel. Todas as outras você tem disputa e a possibilidade de privilegiar um nó em detrimento de outro. A única que isso não acontece é a tecnologia de anel. Bom, como eu tinha anunciado, na 13, equipamento L2 para segregação lógica de redes é a bridge, no caso. Segregação lógica, dentro de uma rede local, em ambiente de rede local segregados logicamente, né? Os broadcasts não passam de um lado para o outro. 14. Equipamento ADSL terminal do lado cliente. O que a gente tem no ADSL cliente? É um modem, tá certo? Do outro lado a gente tem outro equipamento que a gente vai ver nas verticais. Então, olhando as verticais, tipo de cabo que transmite vários feixes de luz para uma única transmissão, exatamente porque a reflexão é multimodo. 2. Tipo de cabo usado em LAN. Exemplo, ainda dessa dica, hein? UTP Cat5e. É o cabo trançado, né, pessoal? Cabo trançado. O pessoal queria botar par trançado. Por quê? Eu estou falando do tipo, né? Então é trançado. Bastava dizer que o cabo era trançado. Até porque o cabo de par trançado pode ter 2 pares, 4 pares, 12 pares, tem vários, 20 pares, tem vários tipos de cabos diferentes. O mais importante é que eles são trançados, não necessariamente em pares, né? Às vezes em quadras. Quadras trançadas, né? Isso é possível também. Bom, então na 4, topologia onde todos os nós se conectam ao nó central é o caso da topologia física de estrela, certo? 6º, tipo de cabo imune à interferência, né? É o cabo óptico, né? Alguns colegas aí ficaram tentando colocar fibra, né? Mas também, mais uma vez, em função das letras, que vocês podem conseguir ir preenchendo outras, você mata a resposta correta ótimo, tá certo? 8ª, equipamento responsável pela ligação entre as redes, só existe um equipamento que faz isso,
que é o roteador. Nenhum outro equipamento faz isso. Como a opção só tem 6 letras, né, perdão, a palavra está em inglês, que no caso é router. Como é muito comum, a gente usa isso, inclusive no mercado brasileiro, é muito comum, quando a gente vai comprar o equipamento, está escrito lá na caixa router, não roteador. E a décima, equipamento ADSL terminal do lado da operadora, é o DSLAM, né, que é o DSLAM. Tá certo? Tá errado aqui no gabarito, né? Mas por favor, é DS, né? Faltou uma letrinha aí depois do D. Essa palavra, no caso, tem 5 letras, tá certo? É DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham ido bem na prova, que vocês tenham gostado aí do exercício e principalmente agora aqui da nossa correção. Ok, pessoal? Então um grande abraço, até a próxima.